Olá pessoal, meu nome é Paulo Araújo, eu coordeno a área de comunicação aqui da Fazenda da Toca e eu tenho o imenso prazer de dividir com vocês uma conversa muito saborosa entre dois grandes nomes da agricultura orgânica no Brasil. São eles o Pedro Paulo Diniz, que é sócio fundador aqui da Toca e também da Rizoma Agro, e o Marcos Palmeira, ator e empreendedor que todo mundo já conhece. Nós resolvemos nos aventurar nessa era de lives e conversas virtuais e o resultado disso foi um diálogo muito inspirador conduzido pela minha colega Gabriela Paraná. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu queria apresentar para vocês uma pequena reportagem que nós fizemos sobre eles dois. Vem com a gente. Diferentes trajetórias que se unem em uma mesma estrada. Uma estrada de terra batida que passa pelos campos e vai em direção ao modelo de agricultura mais saudável para o planeta e para todos os que nele habitam. É aí que começa a jornada de Pedro Paulo Diniz e de Marcos Palmeira. Um é empresário, sócio fundador da Fazenda da Toca e da Rizoma. O outro é um ator muito renomado e também empreendedor. Em comum, os dois têm a paixão pela agricultura orgânica e regenerativa, que vê a natureza como principal aliada. Entre os pilares desse sistema estão o bem-estar animal, a responsabilidade social e a melhora das condições ambientais. O cuidado com o solo, com a água, com a biodiversidade, com os ecossistemas como um todo, está na essência desse modelo de produção de alimentos que hoje ganha cada vez mais a preferência dos consumidores. Como produzir o suficiente para alimentar bem uma população crescente e ao mesmo tempo promover impacto social, ambiental e econômico positivo? Esse é o desafio em que Pedro e Marcos se lançaram. Diante da crise ambiental global que enfrentamos, ressignificar o papel do ser humano no planeta se faz urgente. Nessa conversa, os dois falam sobre a sua trajetória e sua ligação com os orgânicos, e também trazem reflexões sobre o momento atual. Para quem gosta de orgânicos e de um bom papo, está imperdível. Acompanhem com a gente. Olá, pessoal. Primeiramente, uma boa tarde para quem está assistindo a gente. Nós estamos aqui hoje com dois grandes nomes da agricultura e da agropecuária orgânica brasileira. Um deles é Pedro Paulo Diniz, fundador das empresas Fazenda da Toca e Rizoma Agro. E o outro é o ator e produtor rural Marcos Palmeira, que é fundador da Vale das Palmeiras Orgânicos. Antes de dar as boas-vindas a esses dois ilustríssimos convidados, deixa eu me apresentar. Eu sou Gabi, sou publicitária e jornalista. Trabalho com Pedro Paulo Diniz na Rizoma Agro e estou aí junto com ele nessa missão de escalar uma agricultura que produz alimentos íntegros e que entrega também um impacto ambiental positivo para o nosso planeta. Então, agora, oficialmente, Pedro e Marcos, sejam bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente. Bom, eu que agradeço, né? Eu que agradeço. Isso aqui, Pedro é um parceiro antigo de sonhos, de ideais. E poder estar aqui batendo essa bola, trocando, muito legal, cara. Obrigado pelo convite. Legal, Marcão. É um prazer estar aqui com você, é uma honra, na verdade. Eu lembro que quem me inspirou a entrar nessa jornada de orgânicos foi você, né? Eu lendo uma matéria tua falando lá do teu começo na agricultura orgânica, do João Carlos Ávila, que foi teu professor nesse negócio, e daí me inspirou a procurar o professor João Carlos, e foi uma jornada, faz já vários anos isso, né? Bom, vou fazer a primeira pergunta para Marcos, então. Marcos, vou te pedir licença e vou parafrasear a Vale das Palmeiras, começar nosso papo te fazendo uma pergunta simples. Como foi que você descobriu que o alimento orgânico era o alimento que você queria levar para dentro da sua casa e para a sua família? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Eu não sei, fazendo um histórico da minha vida também, assim, eu acho que eu tive um avô na minha infância que sempre questionou o latifúndio no sentido da monocultura, né? Não, ele achava que as pessoas não deviam discutir a quantidade de terra, mas o que essa terra estava produzindo, né? Ele achava, por que você só vai produzir cana? Por que você só vai produzir milho? Não é possível que você more numa fazenda e vai na cidade comprar tomate, você não pode plantar no seu jardim. Pensamentos bem simples que ficaram na minha cabeça. E depois eu indo trabalhar com índio, trabalhei durante muito tempo no Museu do Índio, né? Queria ser indigenista, e ali eu fiz essa conexão com a floresta, com a mata, com esse tempo que você fala dessa natureza, dessa integração com a natureza, desse respeito que a natureza tem com ela própria, né? E aí
Fui nessa atoada. Quando meu avô morreu, eu quis dar uma força lá na fazenda que a gente tem lá na Bahia. Eu tinha umas lembranças de nascentes de água, né? Porque na época da minha infância ali era o maior potencial agrícola do Brasil, ali era a região perfeita, o sul da Bahia, aptidão leiteira fortíssima. E com o tempo foi passando, ela foi deixando de ser esse lugar e esse lugar passou a ser o Pará. Isso é um exemplo bem claro, né, de como a gente degrada, a gente destrói, a gente fala, nossa, aqui esse lugar é muito bom. 10 anos depois a gente fala, caramba, esse lugar não serve para nada. Cospe e vai tentar destruir, na verdade, em outro lugar. Isso foi ficando na minha cabeça. A minha família, naquela época, não entendeu esse pensamento de preservação. Eu também não tinha isso muito claro na cabeça. E resolvi comprar uma fazenda no Rio. Comprei a Vale das Palmeiras, que já produzia hortaliças, vendia para as grandes redes. Então, era um fluxo de caminhões entrando e saindo, aquela coisa dos atravessadores vindo, levando a colheita inteira, comprando tudo. E eu falei, olha que maravilha, tudo natural. Eu levava para minha avó comer aquilo. Ah, avó, uma salada boa e tal. E percebi que os caras, é tudo tão simples, cara. Percebi que os trabalhadores não consumiam aquilo que eles plantavam. Aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada nisso tudo, não é possível. Aí fui conversar com eles, juntei todo mundo na fazenda, falei, gente, o que está havendo? Vocês têm direito, faz a feira de vocês. Ele falou, mamãe, como é que eu vou comer se eu estou botando veneno todo dia? Aí eu parei, então aí é óbvio, aquele adubinho para fortalecer o solo, aquele remedinho para combater uma praga, é tudo um remédio. Né? O antibiótico que a vaca consome, o banho de carrapaticida, tudo isso foi abrindo frecha na minha cabeça, as fichas caíram. Primeiro eu fiquei culpadíssimo de ter intoxicado minha avó durante tanto tempo. Ainda bem que ela viveu bastante, eu consegui fazer uma limpeza nela nesse sentido. Mas aí comecei a procurar. Aí foi quando eu encontrei João Carlos Ávila com um discurso. As pessoas tinham um discurso de que ele é um homem que fala com formiga. Né? E, na verdade, não era nada disso. Ele tinha um entendimento do solo. João Carlos foi muito importante no meu processo de fazer com que eu esquece a planta, né? Foca na terra, foca no solo, um solo saudável. Aí depois conheci um senhor muito engraçado, que é o senhor Adoniel. Não sei se você já ouviu falar nesse cara. Ele foi que implementou o cacau orgânico na Bahia e tal. E aí ele foi chamado para ir numa fazenda de café lá em Pernambuco. E ele não conhecia café. E ele chegou lá e o dono da fazenda, desconfiadérrimo, falou, esse cara não mexe com cacau, como é que vai fazer orgânico? Aí o senhor conhece café? Ele falou, não, mas isso não é um problema. Ele pegou a árvore de café, juntou assim uma rama e falou, como vai pé de café? Eu entendo de solo, eu não entendo de planta. E aí a minha cabeça virou, eu falei, meu amigo, esse é o caminho que eu quero seguir, essa é a força que eu quero buscar, é esse solo fértil realmente. Pedro, também queria que você começasse nos contando um pouquinho da sua jornada. Como é que começa a sua história com a agricultura orgânica e o que é que te inspirou a trilhar esse caminho? Para mim foi uma jornada que começou lá atrás, né, quando eu li aquela tua matéria falando de agricultura orgânica e que me inspirou. Eu estava já com isso um pouco na cabeça, já era consumidor, né, mas daí me inspirou aí nessa jornada mais profunda e me fez muito pensar, né? Essa jornada me fez muito pensar realmente que é realmente o papel, né? Nós. E daí você começa a trabalhar junto com a natureza e dá para ver na tua fala com o prazer que isso dá, né? Muda a relação. Essa dica para mim, que para mim foi vivendo na pele, que vendo que trabalhar junto com a natureza e fazer uma agricultura que trabalha junto com a natureza, o prazer que dá. E daí aquele cara que nos inspira muito, que é o Ernest, fala muito isso, né? Presta muita atenção no que te dá prazer, né? Porque o que te dá prazer, provavelmente você está no caminho certo, né? Então, eu acho que hoje eu entendo que é o caminho mais viável, de verdade, de transformação, de você agregar a preservação com a sustentabilidade e com o resultado financeiro, de você ter um retorno financeiro, que tem que ser sustentável financeiramente também. Não pode ser uma ideologia. A gente perdeu muito tempo discutindo ideologia, sabe? Muito tempo defendendo uma coisa meio de um certo fanatismo, né? Como nós estamos, não, é porque ela falou, não é, cara. Isso tem que ter um resultado. Isso para o produtor, se não tem resultado, a filosofia não tem a menor importância, né? Mas essa história que não é viável, né? Que não dá para alimentar o mundo de uma forma regenerativa orgânica, é legal quem está conseguindo provar que não é verdade, né?
Esse ano na Rizoma a gente colheu safras com produtividade igual do convencional, até maior no milho, nesse caso. Então, é muito legal porque você vai provando que sim, dá para alimentar o mundo e muito bem, com uma pegada super positiva de impacto. Então, tudo tem um tempo, né? Você tem um tempo, você vai melhorando o teu solo, vai aumentando, né? Não tem essa visão imediatista, né, que tem o convencional. Mas eu falo, não dá para fazer, só dá para fazer pequena escala, o negócio da agricultura orgânica e tal. E fazendo a toca, a gente está provando que não, que dá para fazer em larguíssima escala. A gente é o maior produtor de ovos orgânicos do Brasil, com uma escala já bem grande, temos mais de 200 mil aves. Então, esse negócio dá para fazer em escala, dá para fazer um negócio muito legal, com um impacto muito positivo, né? Bom, como já foi dito aqui, né, hoje já se entende que a produção orgânica entrega não só alimentos de qualidade, mas também entrega uma série de benefícios socioambientais. O consumidor está cada vez mais consciente do impacto que a agricultura tem sobre a natureza, e esse consumidor tem cobrado cada vez mais uma postura de responsabilidade socioambiental das grandes indústrias e das grandes marcas, né? Nesse contexto, Pedro, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como a agricultura praticada na Fazenda da Toca e na Rizoma Agro está contribuindo para a saúde do planeta. Quais são os seus principais indicadores de regeneração do meio ambiente? A gente foi evoluindo, né? Foi uma jornada, né? Como a gente estava conversando com o Marcos agora, uma jornada para mim de aprendizado, e sempre me fascinou ver como operam os sistemas naturais no planeta, né? E como uma floresta opera, né? E isso que me estimulou muito a estar trazendo a agricultura que a gente faz o mais próximo de uma agricultura natural, né? Pegar toda essa o que a gente chama de fatores gratuitos da natureza e pôr ele para trabalhar para a gente, né? Para trabalhar para produzir alimento e produzir abundância. E isso é muito legal, porque vai gerando sistemas que são extremamente eficientes. Em termos de impacto, a gente, nos últimos anos, a gente fez uma colaboração com a Imaflora para estar medindo um pouco esses nossos impactos, né? Então, a gente, usando o protocolo GHG, a gente começou a medir quanto de sequestro de carbono que a gente tem nos nossos sistemas, né? E é impressionante, assim, um sistema agroflorestal, quanto que ele pode sequestrar de carbono no ciclo dele, né? Anualmente, assim, né? Então, a gente está falando de quase 50 toneladas de carbono por hectare, né? Comparado com um sistema convencional, a gente está falando de 5 toneladas de emissão num sistema de citricultura, que é o que a gente faz. Logicamente, é um sistema muito mais complexo que citricultura, porque é um sistema de citricultura agroflorestal. Então, você tem todos os alimentos arbóreos, outras culturas e tal, mas o carro-chefe principal é citricultura, no nosso sistema agroflorestal principal aqui na Fazenda Toca. Esse sistema sequestra 45 toneladas de carbono por hectare, o sistema agroflorestal. O sistema convencional, ele emite 5. Então, no total, você está falando de 50 toneladas de carbono de diferença. Isso é muito, gente. Isso é um monte de carbono. Então, você comprando esse limão, além de tudo, você está comprando um limão que está te alimentando melhor, que está te dando muito mais vitalidade, não tem nenhum contaminante químico, ele está sequestrando carbono. O outro fato que é um impacto incrível desses sistemas é realmente a volta de biodiversidade. Você regenera muita vida no planeta, porque onde tem mais vida no planeta é no solo, né? Você pegar uma mão de terra fértil assim, você tem mais micro-organismos do que o número de habitantes, de humanos no planeta. Então, você tem uma ideia de quantos micro-organismos você tem numa mão de terra fértil. E quando você começa a fazer essa terra, tornar ela uma terra viva, você regenera toda a cadeia alimentar. Marcos, um outro tema que a gente percebe que está se tornando cada vez mais relevante para o consumidor é a questão do bem-estar animal, né? Nós sabemos que o carro-chefe da Vale das Palmeiras são os laticínios, principalmente a produção de queijos orgânicos. Então, eu queria saber como é feito o manejo da pecuária leiteira da sua fazenda.
como é que os animais são tratados? A gente segue o pessoal do Balde Cheio, né, da Embrapa lá Sudeste, tal, de São Carlos, que busca a eficiência na produção leiteira, só que é um lado do Balde Cheio orgânico. O Balde Cheio abriu esse canal, né, da produção orgânica. Na verdade, você mexe, são pequenos ajustes para que ele se torne orgânico. Então é isso, a gente procura, o gado é alimentado com ração orgânica, né, a gente tenta ter 90% de pasto no pasto, o gado se alimentar do pasto, um pasto bem diversificado. O tratamento é todo homeopático, tudo é através da homeopatia, né, do gado, todo o controle é feito através da homeopatia, da fitoterapia também, com pomadas, com cremes. São vaquinhas felizes. É muito interessante porque você cria uma dinâmica na fazenda completamente diferente de uma fazenda convencional, assim, mas completamente diferente. A relação com os próprios animais. Você chega em qualquer fazenda, o cara... Tá todo mundo sempre, cavalo, estresse, é tudo, bora! Aqui são vacas budistas, entendeu? Quase budistas. É uma tranquilidade, elas mandam no processo, são elas que ditam o ritmo do processo e a gente tem que sim, interagir com esse processo. É muito rico porque essa coisa da eficiência, né, de você buscar eficiência, é um pouco que a gente falou lá no início, essa busca por tecnologia, né, que o orgânico ainda precisa, né, cada vez mais desenvolvimento tecnológico, né, de melhorar a sua eficiência produtiva, né? Isso a gente está conseguindo bem aqui com o leite. Para mim foi uma grande surpresa. Eu estou bem feliz com os produtos. A gente trabalha mais com produtos frescos e é um deleite, né? A gente fica aqui realmente fazendo, degustando. Vamos provar agora essa manteiga com isso. Vamos provar um cottage. Aí fizemos um parmesão e vamos brincando com esse produto que pode ser consumido, né, pelo seu neto, pelo seu filho, pela sua avó. Não tem uma restrição, né? E o interessante é que eu vou caminhar, Pedro, ainda para consorciar com a agrofloresta. Eu quero fazer agrofloresta junto com a pecuária leiteira, que eu sei que é uma coisa que o Ernest acredita muito, né? E eu vou caminhar para isso. Uma vaca que pasta em cima, pasta embaixo, come uma fruta aqui, come uma folha ali, come um capim por aqui, entendeu? Esse lugar que você não... Mas onde é que está o gado? Isso aqui é uma floresta? Não, mas os animais estão tudo interligado. Isso é um projeto para 50 anos, daqui a 30 anos, né? Essa coisa, a dinâmica não para, né? São projetos longevos. Então, eu acho que é isso. E o exemplo que eu tenho na fazenda em relação à preservação, eu comprei uma fazenda totalmente degradada. Essa fazenda foi... Qualquer pessoa que tivesse vindo comigo aqui na época que eu comprei, diria, rapaz, não compra isso. Você está numa furada. Eu não sei o que aconteceu na época. Hoje eu agradeço ter tido esse impulso, né? Mas ela era uma erosão completa nos morros. O cara tinha 500 em 120 hectares, agora eu consegui, aumentei para 220, consegui... nos últimos 10 anos, mas no início eram 120 hectares, com 500 cabeças de gado pastando, 200 equinos. Era uma destruição total. E só de não mexer na fazenda, hoje eu estou com 2 RPPNs já instaladas, tenho áreas de APP, as áreas preservadas, estou com lobo-guará, estou com rastro de onça, ainda não vi como na sua lá, Pedro, mas já sei que passa por aqui, entendeu? Muitos animais voltando. Então, a resposta da natureza é muito rápida. E eu tive uma discussão com o INEA, aqui do Rio, uma época. O INEA queria que eu fizesse um investimento pesado em reflorestamento numa área de morro minha, cheia de samambaia, lotada de samambaia, totalmente degradada. E eu, por questões de custo, falei, cara, não tem como investir, mas eu vou deixar essa área fechada. E a discussão ficou uma discussão, isso foi interessante, que era uma discussão da literatura, dizer, não, mas área com samambaia não se regenera, samambaia não impede a regeneração. Aí eu falei, não, mas não é possível. Aí ficou buscando a literatura, cada um tem um argumento, um artigo, né? Aí eu falei, gente, peguei os caras do INEA, falei, vamos lá na fazenda? Aí viemos aqui, eles viram a área de samambaia toda recuperada, com as árvores voltando. Aí falou, caramba, é mesmo, então não, realmente, você não vai precisar fazer esse projeto de reflorestamento. Sabe uma coisa como, às vezes, a literatura fica distante da realidade? Lidar com o orgânico, né, com essa... Vou chamar tudo de agrofloresta, que eu acho bom, entendeu? Lidar com esse olhar agroflorestal é muito bom porque você sai da fórmula, né? Com isso não dá certo. Às vezes dá, depende das relações, depende da área onde você está, depende da tua relação com a tua terra. É muito rico isso, não tem uma receita de bolo, sabe? Depois que você lida com agrofloresta, principalmente, você não é questão, não pode cortar mais nenhuma árvore. Não, você vai fazer um manejo, é um outro olhar, é uma outra relação, né? Isso o Ernest faz brilhantemente, né? Ele realmente é um grande exemplo.
não tem muito paradigma, né? E a gente às vezes vê as coisas, simplifica e acaba vendo uma coisa que não é a fotografia real, como você falou, a questão das samambaias, né? Porque em um certo momento a gente endemonizou o animal, o gado de corte é o grande vilão para o aquecimento global, emite tanto carbono. A gente mostrou na Fazenda Inharas que dá para sequestrar carbono com gado de corte. Então, muda bastante para isso. Se você fizer do jeito certo, se espelhando nos sistemas naturais, pode ser que seja benéfico, né? Pedro, vou aproveitar que você mencionou a pecuária da Fazenda de Aras. Hoje, a sua produção de bovinos de corte, ela é a única do Brasil com o selo Certified Humane, né? A Fazenda da Toca também foi uma das pioneiras nesse selo para a produção de ovos orgânicos. E a gente sabe que as certificações têm um papel muito importante no desenvolvimento desse mercado, não só porque ela traz segurança para o consumidor na hora da compra, mas também porque ela fomenta o mercado, né? Ela estimula que as marcas concorrentes passem a aderir padrões melhores de qualidade, de sustentabilidade para as suas produções, né? Então, eu queria saber, assim, como é que estar no pioneirismo, na vanguarda desse movimento? Quais são os desafios que você encontra nesse pioneirismo? É sempre um desafio, né? Porque quando a gente começou esse negócio, e acho que o Marcos também sentiu isso na pele, né? De fazer esse negócio com um pouco mais de escala e fazer esse negócio de um jeito estruturado como um negócio, a ciência não estava pronta, né? E a prática e os negócios não estavam prontos ainda, né? Então a gente teve que ir lapidando as pedras e não tinha manual e não tem ainda, né? Porque varia muito de negócio para negócio em orgânico e muito de região para região, mas numa floresta tem uma comunicação e uma inteligência enorme e a gente pode estar tendo uma colaboração legal com o reino vegetal também, como com o reino animal, né? Então, para mim, tratar bem os animais, e tem só animais que são muito bem tratados, é algo muito importante, e ter uma certificação que certifica isso é legal, porque garante para o consumidor que isso está acontecendo, né? Agora eu tenho mais uma pergunta para Marcos. Marcos, a gente vê que a Vale das Palmeiras, além de toda a preocupação com a qualidade do alimento, com a saúde dos animais e com a preservação do meio ambiente, ela tem também um forte compromisso com o fortalecimento de comunidades rurais e com a valorização do produtor brasileiro. Então, eu queria que você contasse só um pouquinho mais para a gente sobre as iniciativas de apoio ao pequeno produtor com as quais você está envolvido hoje. Na minha cabeça sempre foi, eu nunca pensei em ter uma marca própria, né? Eu queria ter um produto assim, orgânicos carioca. Eu queria que todos nos juntássemos, fizéssemos uma produção para um mercado único do produto do Rio de Janeiro, né? Quando você vê que o Rio de Janeiro hoje consome mais hortaliças de São Paulo que do Rio, tem uma coisa descasada, né? Uma outra figura também boa para ser lembrada aqui, que é o Luiz Geraldo, acho que você conheceu, um agrônomo, né? Que ele trouxe muita tecnologia para a produção de hortaliças, foi um cara muito importante. Ele trouxe esse olhar. O Ricardo Schiavinato fala uma coisa muito boa: para você ser um bom produtor orgânico, é importante que você seja um bom produtor convencional. Então é importante que você seja um bom produtor, né? Não adianta, aí sai da ideologia, sai do pode crer e tal, o orgânico é isso e tal. Então, na minha cabeça, eu sempre quis formar essa rede. Eu sempre busquei essa soma. Eu estou sempre tentando alimentar, e hoje a ideia é usar, de alguma forma, a minha marca, que de uma certa maneira já está um pouco consolidada no Rio de Janeiro, de usar ela para fomentar pequenos produtores que não tenham marca e que queiram entrar no mercado. É uma parceria onde todo mundo ganha, né? Enfim, esse é o pensamento. Eu acho que a gente... o agrofloresteiro, né, por assim dizer, ele tem esse conceito de agregar, né? Ninguém quer ser o responsável isolado por aquilo ali, entendeu? O Pedro faz um trabalho enorme, ele tem uma responsabilidade enorme, mas é um grupo que está junto com ele, são pessoas que estão ali construindo aquilo, não é a ideia dele, ele foi lá e pá, e vai ser assim, não, a gente também vive esse processo da transformação, de errar,
né, muito mais erros do que acerto, mas também quando acerta, a gente pula 10 casas na frente. Né? Toda vez que acerta, a gente dá um salto muito grande. Isso é muito bacana. É isso que nos motiva. Agora a conversa já foi para um outro caminho, né? Eu acho que agora eu queria fazer uma pergunta que é bem pessoal para os dois. Mas não sei nem se vocês conseguem colocar isso para fora, mas assim, o que é que você mais ama no seu trabalho? Aquilo que te faz levantar da cama e tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, quando as coisas estão dando errado. Mas me estimula realmente fazer essa colaboração acontecer, né, de todos os participantes aqui, né, da cadeia animal, da cadeia humana, de que todo mundo colabore e crie muita abundância, né? Eu vejo, se estivesse olhando da Lua para a Terra, né, que planeta abundante que a gente tem, né? Mas que gestão mal feita de toda essa abundância que tem nesse planeta, né? A gente tem tanta abundância e consegue gerar tanta escassez, né? Então é isso que realmente me anima muito sair da cama de manhã e falar, putz, eu estou trabalhando para nós seres humanos entenderem que a gente vive num mundo totalmente abundante, num planeta muito abundante, e que se a gente operar direitinho, a gente vai dar abundância para todo mundo e vai mudar essa realidade que a gente tem hoje, que é um absurdo. Eu também acho que, no meu caso, é estar junto nessa busca por essa ética verdadeira, essa ética de relação na relação. É não cair naquele lugar comum de não tem mais jeito, esse é assim mesmo. É um exercício diário de o que eu posso fazer hoje que vai me tornar melhor amanhã. E os valores estão mudando muito, né? E o que é realmente importante, né, começa a adquirir muito valor, e eu sinto que essa crise vai botar muita luz para isso, para o que realmente tem valor, né? E a minha esperança é que a gente comece a entender o que realmente tem valor, e isso ajuda muito a reduzir esses abismos sociais que a gente tem. A pandemia está mostrando isso, né? Que a gente não tem que desistir da natureza, ao contrário, a natureza se regenera. Então acaba que se discute, fala, não tem mais jeito, não tem mais jeito. É o contrário, trouxe força para mostrar, caramba, tem jeito sim, tem jeito, né? Essa coisa do petróleo, a gente precisa de tanto petróleo, precisa continuar, entendeu? Os carros já estão se organizando para daqui a um tempo ser tudo elétrico, entendeu? Então a energia solar está aí, a eólica está aí, a gente tem que repensar o que é importante, até no nosso dia a dia, essa coisa de nos colocar dentro de casa, o que de objeto que a gente tem demais, né, de roupa, de tudo. A gente tem um excesso, acho que essa é uma maneira da gente entender que consumidores nós queremos ser nesse mundo, né? Que tipo de consumidor nós queremos ser nesse mundo. Acho que a pandemia pode trazer luz nesse sentido aí, nesse lugar muito rico nesse momento. Bom, pessoal, nosso tempo já está um pouquinho apertado, mas eu acho que a gente consegue trazer aqui umas 3 perguntas de fora. São perguntas que foram enviadas por outros profissionais do agronegócio para que vocês pudessem responder. A primeira pergunta é de Rodrigo Medeiros, que é o CEO do Clube Orgânico. Vamos soltar aí para vocês. Oi, Pedro Paulo. Oi, Marco, tudo bem? Aqui Rodrigo Medeiros do Clube Orgânico. Queria começar agradecendo a vocês pela parceria nesse nosso movimento do Orgânico Solidário, né? Essa iniciativa que está levando, né, alimentos orgânicos frescos para famílias em situação de vulnerabilidade nesse momento de pandemia. Super obrigado por estar junto com a gente aí nessa luta também. E minha pergunta vai justamente nessa linha, né? Eu queria saber para vocês, né, ainda onde estão os principais entraves e desafios para que a gente realmente possa ter uma agricultura orgânica que possa chegar na mesa de todas as pessoas, da classe A a Z, que todo mundo tenha acesso a esse tipo de alimentação. Cara, eu acho que primeiro tem que ter uma mudança, o poder público precisa atuar junto, entendeu, para desenvolver. Eu acho que esse é o consumidor. Aí entra, né, o poder público no sentido de leis que fortaleçam, né? Por exemplo, cesta básica. Se você faz uma legislação, toda cesta básica no Brasil vai vir da agricultura familiar e vai ser feita com produtos orgânicos,
né? Hospitais, alimentação em hospital, que é uma coisa precária, não prezam por essa alimentação. Talvez nesse momento seja importante os hospitais consumirem. Eu acho que a gente ainda é visto como um gueto, sabe? A agricultura orgânica, como um nicho. Eles não conseguem enxergar que nós somos a solução. E nesse momento de pandemia, então, que todo mundo está buscando essa imunidade, né, ela vem muito através do alimento. As pessoas estão descobrindo a agricultura orgânica com força nesse momento. Eu acho que pode ser que depois dessa pandemia a gente tenha um crescimento de mercado, né, onde os supermercados entendam que é importante eles terem uma área maior de orgânico, fomentar esse produtor. Eu acho que né, se você pensar que o produtor orgânico, ele deixa de vender, ele nem sempre ele consegue vender 100% da sua produção, e o consumidor nem sempre consegue ter acesso ao produto que ele quer, é porque tem uma coisa no meio do caminho aí que está faltando esse link, entendeu? Seja numa distribuição, seja com políticas realmente públicas. Temos que entender para fazer com que esse produto chegue com mais facilidade ao consumidor. Para mim faz total sentido e nem preciso completar praticamente nada e concordo plenamente com o Marcos, mas eu gosto muito dessa visão de colaboração, né? Então, é um outro paradigma realmente, né? Da gente estar operando de um jeito colaborativo em vez de um jeito competitivo. Isso fortalece muito os coletivos, né? E fortalece muito você levar uma proposta de valor que leve todo mundo junto, que seja bom para todo mundo, né? Mas na colaboração, às vezes você precisa abrir mão de alguma coisa, né? E daí todo mundo precisa pensar de uma forma colaborativa, né? A segunda pergunta que a gente separou aqui é de Paulo Roberto Lenhart, ecologista e empreendedor do Rio Grande do Sul. Vamos dar o play. Olá, Marco Palmeira, né? Meu brother de longa data. Olá, Pedro Paulo Diniz, meu brother a partir de agora. Meu nome é Paulo Roberto Lenhart, né? Sou ecologista desde o dia que eu nasci, permacultor, e eu tenho uma empresa, né, que trabalha basicamente com reciclagem, né, de resíduos de agroindústrias, indústria de alimento. E eu tenho uma licença do órgão ambiental aqui do estado do Rio Grande do Sul, tá? Eu moro na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, e a minha licença, ela permite que eu processe 12 mil toneladas de resíduo por mês, tá? Para ter uma ideia. E eu, na verdade, né, eu gostaria de fazer uma provocação para vocês, tá? No sentido assim de perguntar para vocês, né, se vocês têm ideia, né, noção da relevância do trabalho que vocês fazem. Para mim é muito isso, né? Eu sinto que o nosso trabalho é muito de ajudar e incentivar o todo a ir nessa direção, né? A motivar e mostrar que é possível, por exemplo, no trabalho que a gente faz na Rizoma Agro, mostrar para o grande agronegócio que é possível ele ter uma agricultura regenerativa orgânica, que tem um benefício ambiental e ecológico enorme, mostrar que é possível, incentivar, né? Num trabalho de agrofloresta, mostrar para o pequeno agricultor que ele pode ter muito mais renda no seu quintal, no seu sítio, né? Eu acho que esse trabalho como um todo, ele realmente qual é o nosso papel nesse sistema, de estar incentivando, não incentivando o todo a estar se transformando e estar para uma agricultura que faça mais sentido, né? Bom, eu agradeci a participação do Paulo aí e eu acho, cara, fico feliz, né? A gente não é um trabalho que a gente faz, não estamos buscando holofotes, né? Mas é importante saber que isso de alguma maneira isso está se desmembrando em outros resultados, em outras pessoas, em outros interesses. Eu tento fazer aqui, né, produzir um leite que realmente traga os benefícios reais de um leite, né, de um produto onde você possa beber aquele produto que está sendo vendido, né? Não é mais ou menos leite, não é tipo um leite, não é tipo um queijo, não é tipo, né? E isso envolve toda a minha
produção, como eu já falei também antes no início, quer dizer, essa coisa de buscar essa vaca que pasta em cima, que pasta embaixo, onde ela tem um ritmo dela, onde ela, né, quase ouvindo um Mozart no curral, né, quem sabe no futuro não vou chegar nesse lugar de botar um Mozart para ela ficar ali dando leite dela. Então, eu acho legal do Paulo reconhecer isso, que ele é um cara que faz um trabalho muito importante. Ele vem daquele pessoal lá da Ecovida, sabe, Paulo? Pedro? Sim. Da rede Ecovida lá do Sul, Sim. Pessoal dos sucos, fazia o suco. Sim. Sabe, o Paulo Leite começou ali, estava no trabalho de cooperativado para permacultura. Então, ter esse reconhecimento dele, eu fico honrado e eu acho que mostra que a gente está no caminho, né? A gente, né, ainda não chegamos lá, mas a gente consegue ver luz lá na frente. Por último, a gente tem aqui uma pergunta de Rodrigo Iafelite, CEO da Solinfitec. Oi, Pedro Paulo, Marcos, é um prazer estar falando com vocês. Rodrigo da Solinfitec, empresa que comercializa tecnologias e soluções para melhorar a vida do produtor rural com automatização, reduzindo custos e melhorando a eficiência de qualquer produção agrícola. Algo que a agricultura orgânica também precisa enfrentar. Um dos maiores desafios da agricultura orgânica, e eu sou um entusiasta da agricultura orgânica há muitos anos, trabalhando com agricultura há mais de 25 anos e com agricultura orgânica nos últimos 5 anos. A minha pergunta para vocês é em relação à eficiência. Como é que vocês enxergam de fato, na prática, sem fumaça, sem conversa fiada, sem aquele papo messiânico que fica só no discurso e quando chega na prática a gente não consegue comprovar para qualquer produtor rural que a agricultura orgânica é sim competitiva, além de ter todos os benefícios para o meio ambiente, para as cadeias de fornecimento, para a saúde humana, que ninguém mais discute. Quando é de fato que vocês acham que a agricultura orgânica vai se tornar tão competitiva quanto a agricultura convencional? Como é que a gente vai fazer e incentivar esse movimento no Brasil e no mundo? Muito obrigado e um grande abraço aos dois. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta aí. Essa é uma pergunta muito importante, porque na Rizoma Agro, que a gente tem essa missão de estar escalando a agricultura orgânica para larga escala, do grande agronegócio, né? Esse é um desafio enorme, né? A boa notícia é que a gente, em pouco tempo, já está tendo produtividade igual ao do convencional. E custos bem próximos também, né? A gente está falando aí de custos nos plantios de escala que a gente vem fazendo, então feijão, milho, soja. Feijão a gente já chega num custo bem próximo ao convencional, a gente fala num custo de 5% a mais do que o custo que a gente tem no convencional. Vamos ver agora na nossa segunda safra de feijão, que a gente vai estar colhendo daqui a pouco, se a gente vai ter a produtividade igual ao do convencional, como a gente já teve, e felizmente a gente teve. Acabamos de colher nossa soja, nosso milho, e colhemos 60 sacas de soja na média, e em áreas irrigadas a gente chegou a ter 190 sacas de milho por hectare, com uma média de 160 sacas no sequeiro, que é a média do estado de São Paulo. Então, a gente, com médias e com produtividades iguais à do convencional. Tem muitos desafios, tem desafios logísticos, tem desafios ainda de tecnologia, de região para região. Então, tem muitos desafios, mas a boa notícia é que, em termos de produtividade, a gente já está provando que é possível fazer igual ao convencional e com custos bem parecidos, né? Então, sem firula, eu respondo, dá para fazer, estamos prontos para fazer. Bom, boa, Pedro. Rodrigo, obrigado também pela pergunta, mais um Rodrigo aqui, né? Cara, eu acho que você está dando a resposta para a gente. Acho que são pessoas como você entrando no mercado com esse olhar, com essa visão, ajudando a gente com tecnologia. Eu acho que quando eu fui procurar o balde cheio ali, esse guarda-chuva do balde cheio, nessa busca dessa eficiência tecnológica também de produção lá com Arthur Chinelato. Então, mas eu acho que é isso. O Pedro é um exemplo nessa busca de tecnologia, nessa busca de eficiência, disso poder se multiplicar, que a gente se replicar, né, em outras áreas, né, abrir o Brasil, né? Se você pensar lá
que toda essa construção desse desmatamento, o cara entra desmatando, depois joga boi lá para dizer que produz carne, depois entra com soja. Qual é a eficiência real que tem nisso? Olha o custo, onde é que está o custo disso? Né? De energia, de tudo, de tudo. Não tem eficiência nenhuma. Então, eu acho que é muito importante que pessoas como você passe a ser o próprio exemplo disso. Né? Você está há 20 anos com isso, há 5 anos dedicado à agricultura orgânica, com esse teu know-how, com esse teu conhecimento. Volta um pouco àquela minha frase do Ricardo Schiavinato: um bom produtor rural, um bom produtor orgânico, precisa ter sido um bom produtor convencional. Né? Então, você pode fazer a diferença junto com a gente, somando. Eu acho que é isso. Eu acho que é juntando essas pessoas e a gente focado na possibilidade disso ser replicado. Legal. Gente, nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu queria dizer muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês, foi muito legal esse bate-papo. Queria dizer também que eu fico muito feliz que essa nova geração de empreendedores tenham exemplos como vocês dois, né? 2 empreendedores que são, ao mesmo tempo, tão visionários e tão humanos, e que estão aqui se propondo a questionar o status quo e a trazer uma solução realmente transformadora para o planeta e para as pessoas que vivem nele. Então, muito obrigada por essa injeção de ânimo nesses tempos difíceis, e espero que o nosso próximo encontro seja presencial, que a gente possa fazer mais bate-papos assim, frente a frente. Aproveito aqui para agradecer demais. Espero presencial depois dessa pandemia aí, né? A gente consiga ter um encontro aí na Toca, enfim, sempre com saudade dos encontros, né? Dos papos. E acho que essa é uma oportunidade boa. O meu intuito sempre é de abrir pequenas frestas na consciência das pessoas, né? Que elas façam os seus próprios links e elas construam a sua própria ideia, o seu próprio entendimento disso tudo que a gente está falando. Isso é que é muito importante, né? Não é uma regra, é uma coisa que é do coração de cada um que vai sair esse olhar para essa natureza possível. Obrigadão, Pedro. Obrigado, Gabi, a todos. Um beijo enorme e obrigado, Marcão. Beijo, gente. Tá, tchau, tchau. Tá, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.